Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou falar um pouquinho algumas dicas de configuração de documento, tá? Então, principalmente aí quem é professor, está no primeiro ano, né? É importante saber de algumas dicas que você pode estar fazendo para melhorar aí a escrita das matrizes, os documentos que são enviados para, por exemplo, impressão, né? Para crianças de primeiro ano que estão no processo de alfabetização, é muito importante que os textos não sejam muito grandes, né? Então, nesse caso aqui é um texto grande, eu vou dar um espaço aqui, ó. Um texto desse aqui já é um texto que tem bastante palavras, né? E se esse texto ele vier assim dessa forma, aglutinado, como está aqui, ainda dificulta muito mais o processo de leitura e compreensão pela criança, né? Então, quando a gente está no primeiro ano, segundo ano, que é o processo de alfabetização, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? O espaçamento, às vezes a gente quer aproveitar a folha, né, da matriz para colocar bastante atividade e a gente esquece desse detalhe, né? Não é só o conteúdo que é importante, mas a apresentação do conteúdo também para crianças de primeiro ano é muito importante, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu vou dar algumas dicas, às vezes você pode ter alguma dificuldade nesse sentido, então assista aí, curte o vídeo, assista o vídeo até o final para você pegar essas dicas. São coisas simples, né? Então são dicas simples, nada assim difícil de fazer, né? Então, ó, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um texto dessa forma aqui, ó. Então eu fui lá na internet, tem um texto que eu quero aproveitar para estar utilizando na atividade de hoje, né? Eu estou com um texto assim na minha matriz. Como é que eu faço para melhorar a visualização desse texto, né? Então, uma das primeiras coisas é você vir aqui em justificar o texto. Então, na aba início, você tem várias configurações, né? Você tem o tamanho, a fonte, que a gente geralmente, para primeiro ano, a gente utiliza Arial mesmo, né? Que é uma letra mais redondinha, sem muitos desenhos, né? Então a gente usa Arial, tem a Calibre, né? O Calibri, né? Que também ela te dá uma opção boa de visualização, né? Vocês podem olhar aqui, ó, Calibri e Arial. A Time New Roman, ela já tem muito desenho, né? Ela é muito assim estilosinha, né? Dá um estilo diferente, então já não é muito indicado. Mas a Arial, né, para alfabetização, ou a Calibri, né, são duas dicas aí interessantes. Eu gosto muito da Calibri, por exemplo, né? Olha como ela é bem redondinha, né? Então, escolhendo o tamanho da letra, se você escolher Arial, vocês podem perceber que a Arial é um pouco maior, ó. Então, tamanho 12 para Arial já é suficiente, né? Agora, se você estiver utilizando a Calibri, né, aí era importante que você coloque um número a mais, né? Porque ela é um pouco menor do que a Arial. Então, trabalhando com o texto, né, escolheu a fonte, escolheu o tamanho, nunca coloque tamanho menor que 12, né, para criança de alfabetização no primeiro ano. Depois você vai vir aqui, ó, nesses botões aqui, né, nós temos aqui alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Então o texto justificado ele fica mais bonito, mais apresentável. Então vamos clicar aqui, ó, e ele vai se ajustar, né, às margens da folha, ok? Então outra coisa que nós podemos fazer é adicionar o parágrafo, né? Mas antes disso eu vou mostrar para vocês a questão do espaçamento. Vocês podem olhar que a apresentação desse texto, do que era para agora, já melhorou, né? Já está muito melhor a visualização. Mas eu ainda posso melhorar. Eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, em espaçamento entre linhas. Então aqui do ladinho de justificar eu tenho esse botãozinho aqui que chama espaçamento entre linhas, tá? Se eu clicar aqui em 1.15, olha, o texto já fica muito melhor a visualização, né? Então, às vezes nem precisa você colocar um e-mail, né? Um e-mail seria esse aqui, ó. Tá vendo? Fica, né, mais longe. 1.15 já é o suficiente, já ajuda, né, nesse processo de leitura. Se for um texto muito grande, às vezes pode melhor você colocar um e-mail, né? Ó, um e-mail para um texto maior já fica melhor ainda para a criança visualizar, tá bom? Bom, outra coisa que a gente pode estar fazendo nesse texto que não é o caso desse texto, não é o caso desse, viu gente? Ó, eu vou mostrar aqui, eu vou tirar, ó, esse texto, ele está com a separação até boa entre as palavras, tá vendo? Aumentar o espaço entre as palavras no Word, né? Então esse texto não está tendo necessidade de fazer isso. Porém, vou mostrar para vocês uma coisa que acontece às vezes. Eu já peguei atividade de primeiro ano com as palavras um pouco muito aglutinadas. Vou mostrar aqui. Olha, então vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer também. Tá vendo esse texto aqui? Olha como ele está aglutinado, né? Já aconteceu de às vezes você copiar, né? Tem professor que já copiou o texto de alguma atividade, colou na matriz e ele veio assim, e o professor não soube o que fazer, né? Veio assim,
para a impressão, né? Então veja que as palavras estão muito próximas, muito aglutinadas. Aí o professor foi lá, colocou aqui um alinhamento aqui, ó, de 1,5, um espaçamento, né, entre linhas, beleza. Só que veja que ainda com a leitura desse texto ainda fica difícil para a criança, né? Que esse texto ainda continua muito aglutinado, né? As palavras estão muito próximas uma das outras, né? Então não é que está faltando espaço, ó, o espaço está aqui, ó, né? Ó, para aumentar o espaço, né? Então veja que o espaço está ali, mas está muito próximo. Então como é que eu faço uma situação dessa para resolver esse problema? Eu vou vir aqui, ó, eu vou selecionar o texto todo. Aí eu vou vir aqui, ó, no botão iniciar, tá vendo? Botão início. Eu vou vir aqui embaixo, ó. Então aqui, nessas configurações, tá escrito assim, ó, fonte. Eu vou clicar aqui, ó. Clico aqui nesse botãozinho para expandir, ó. E aí vai aparecer para mim esse menu. Onde está escrito aqui, ó, fonte, onde eu posso alterar vários caracteres, né? Mas eu venho aqui em espaçamento de caracteres. Clico aqui em espaçamento de caracteres. Tá a escala 100, aí eu posso vir aqui, ó, espaçamento, tá vendo aqui, ó, nesse caso ele está configurado condensado. Eu posso colocar normal para ver se resolve, ó. Vamos ver, ó, já melhorou, né? Eu posso também colocar, ó, mais uma vez, vamos supor que não resolveu, eu posso vir aqui e colocar expandido. Olha lá. Pronto. Olha, veja que no expandido o espaçamento entre as palavras melhorou mais ainda, né? Então veja que está mais nítido, né? O espaço entre cada palavrinha. Ó. Então isso facilita, né? Para a leitura. Então trabalhar com essas configurações são coisas básicas, mas que para primeiro ano é importante, né? Outra coisa que a gente fazer, nunca esquecer de deixar aqui, apertar o Tab, né? Para dar aqui o parágrafo, né? É sempre importante quando coloca um texto para criança ter parágrafo, né? Então se eu continuo aqui, né, eu vou dar outro parágrafo. E uma outra coisa que a gente pode também fazer na configuração, que eu vou mostrar agora, é quando o texto é um pouquinho maior, como esse aqui, ó. Então você está trabalhando com as crianças com um texto um pouquinho maior. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho o espaçamento entre linhas para 1,15, para a gente fazer uma coisa aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse texto aqui está apresentável, né? É um texto assim, não tão pequeno, né? Vamos supor que você está com um texto aí, desse aqui, para crianças do segundo ano. Você já fez todo esse processo, né? Expandir as letras, alinhamento 1,15. Então, colocou parágrafo, está bonitinho, né? O que eu posso fazer mais aqui, né? Eu posso destacar um espaço entre cada parágrafo, né? Ah, eu já sei, eu vou pôr o cursor aqui, eu faço assim, ó. Eu dou Enter, ó. Pronto, resolveu. É uma solução, né? Mas tem um outro jeito também, que é você selecionar aqui, ó, seleciona todo o texto, você vem nesse botãozinho de novo, espaçamento entre linhas, e aqui te dá a opção, ó, opções de espaçamento de linha. Eu vou clicar aqui, e aqui onde está escrito espaçamento, eu vou clicar aqui, ó. Ele vai me dar o espaçamento já, ó. Eu coloquei aqui 6 e vou verificar se ficou bom. Aí, ó. 6 é suficiente, né? Então não vai ficar aquele espaçamento muito grande, como se quando você dá o Enter, fica um espaçamento um pouco maior, né? Nesse caso, o espaçamento 6 já funcionou para separar os parágrafos e o texto ficou apresentável, né? Então, essas são dicas simples, mas que você pode estar utilizando aí no seu dia a dia para estar preparando as matrizes, ok? Se caso você, no seu Word aí, for um pouco diferente do meu, né? Porque muda um pouco, né, de Windows para Windows. Se você não estiver conseguindo achar a fonte aqui, você pode fazer isso também, ó. Você seleciona o texto, botão direito do mouse, e aí vai aparecer para você aqui, ó, fonte, tá vendo? Aí eu clico aqui em fonte, e aí eu tenho aqui, ó, espaçamento de caracteres, tá? E aqui, ó, as fontes, certinho? Então tem essa opção também, bem simples, né? Alinhar as margens, isso daí acho que todo mundo já sabe, né? É só clicar aqui em layout de página, aí você pode vir aqui em margens, né? Aí você tem que ir normal, estreita, moderada, né? Ou você pode também clicar em margens personalizadas e você vai colocar aqui a margem que você quer, né? Então, se eu quero colocar aqui 2 de cada lado, ó, posso clicar aqui, né? 2 de cada lado e ok. Caso você queira recuar o texto, né? Então vamos supor que você quer recuar o texto aqui, ó. Eu seleciono esse texto, eu quero que esse texto fique mais para dentro. Eu posso vir direto aqui, ó, né? Eu venho aqui, ó, layout de página, aí está escrito aqui, ó, recuar à esquerda, ó. Eu clico aqui, ó, e eu vou recuando o texto, ó, a quantidade que eu quero, ó, tá certo? Aí eu quero colocar esse texto no meio, destacar ele no meio. Basta eu vir aqui à direita e eu vou recuar também, ó. Então, clicando aqui, ó, eu recuo, ó, faço o recuo desse texto, ó, o quanto que eu quiser, ó, tá? Então isso é uma forma também de estar
apresentando a minha matriz. Que muitas vezes que a gente faz? A gente não consegue fazer isso, né? Aí a gente vem aqui, ó, em botão iniciar, pega uma caixa de, né? Aqui, ó, e eu coloco essa caixa aqui dentro, aí eu escrevo aqui, né? Aí eu escrevo aqui dentro o texto, né, que eu quero. E isso aqui muitas vezes dá um trabalho, porque na hora que você vai imprimir, ele desconfigura, né? Manda de um computador para outro, essa caixinha sobe, né? Então, basta você fazer isso, recuar o texto, né? Você não precisa inserir essa caixa aqui, né? Que é essa caixa aqui, você tem que clicar dentro dela, aí você tem que tirar o contorno da forma, ó, né? Para o texto ficar aqui. E aí quando a gente vai imprimir, né? Que a gente recebe uma matriz, ela está toda desorganizada, desconfigurada, às vezes a caixinha some, né? Perde essa informação, você não sabe o que estava escrito ali dentro. Então uma das opções é você recuar. Você vem aqui, ó, né? E lá aqui no botão layout de página, e aqui você recua, faz o recuo, a quantidade que você quer, né? Aí se você quiser tirar o parágrafo aqui, você tira também, ok? Uma outra dica também é quando você vai utilizar alguma tabela, né, alguma atividade que você precisa colocar, né, o texto. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou copiar aqui essa palavra, vou colocar aqui, ó, vou colocar ela várias vezes aqui, só para a gente entender o que eu estou querendo dizer, ó, né? Aí eu quero colocar ele embaixo aqui de novo, outra palavra. Então, às vezes eu faço isso, só que às vezes eu quero colocar mais palavras, né? E às vezes fica desajustado, fica complicado. Eu posso também estar utilizando aqui inserir tabela, né? Eu posso vir aqui, ó, inserir tabela, aí eu escolho a quantidade de palavras que eu quero. Por exemplo, eu quero três linhas com 3 palavras, né? Então 3 colunas, ó. Cliquei e fiz isso, ó. Aí fica mais fácil, né, de eu pegar uma palavra como a palavra e só colocando aqui dentro, ó, né, eu vou colocando aqui, ó, tá vendo? E ela vai ficar ajustadinha, né, centralizada, olha aí, tá? E aí eu posso também fazer, né, colocar isso aqui na frente junto, já ter copiado junto, ó, posso fazer isso aqui. Ah, mas vai ficar essa tabela aí na atividade? Ué, aí depende do seu gosto, né? Se você quiser que a tabela, que as linhas fiquem aparecendo na atividade, você pode deixar. Se você não quiser, basta você clicar na tabela, ó, seleciona a tabela, aí você vem aqui, ó, em cima, ainda no botão início, vem aqui e tira sem borda. Pronto, ó, as bordas vão sumir. Ah, mas está aparecendo ainda as bordas. Não, não está aparecendo, só aí para você ver. Outra coisa que você pode fazer, ó, é clicar aqui em cima da tabela, né, ó. Você vai aqui em autoajuste da tabela, ajustar-se automaticamente a janela ou ao conteúdo, ó. Eu vou ajustar ao conteúdo, tá vendo? Então veja que ficou mais bonitinho, mais condensado, né? Ficou ajustado ao conteúdo. Então ficou tudo certinho, retinho, né? Então mais uma vez, ó, clicou aqui em cima nesse sinalzinho de mais, botão direito, autoajuste. Você pode ajustar automaticamente a janela, ela vai expandir, ou você pode ajustar automaticamente ao conteúdo e ela vai comprimir, tá? Outra coisa que você pode fazer, ó, botão direito do mouse, alinhamento da célula. Eu posso colocar o texto mais acima ou no centralizado, ó, tá? Então, dentro aqui, ó, alinhamento da célula, centralizado, né, abaixo, então isso também eu posso fazer, tá? Ok? Então veja que ficou mais apresentável, né? Então, como eu disse para vocês, se você quiser manter as linhas, você pode deixar com borda ou sem borda. Eu vou visualizar aqui, ó, vou colocar visualizar na impressão, para você ver, ó, que não aparecem as linhas da tabela. Tá vendo que não está aparecendo as linhas da tabela? Ó, não está aparecendo a linha da tabela. Então, assim, aqui aparece para você ver, mas lá na hora da impressão não vai aparecer, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero ter ajudado, né? Principalmente aí, viu? Quem trabalha com o primeiro ano, com o segundo ano, cuidado na hora de fazer a matriz, com isso, né? Toma cuidado com isso aí, né? Deixar um texto mais melhor apresentável para a criança, né? Ajuda também no processo de leitura, tá ok? Então, são minhas dicas aí para hoje. Até mais, fica com Deus, até a próxima.